Bom, tá gravando. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Eu escolhi tratar especificamente sobre esse tema porque são inúmeras as pessoas que chegam até mim com essa queixa, né? Pô, meu ambiente de trabalho é uma merda, é tóxico, eu não aguento mais, né? Só tem gente idiota, retardada, etc. Bom, infelizmente, estas críticas que chegam até mim, né, em sua maioria, clinicando, né, não só no Instagram, elas são muito bem desenvolvidas e bem fundamentadas. E ao falar, né, compartilhar justamente sobre essas mesmas queixas lá nos meus stories no Instagram, afinal, se você não me segue, siga lá, motoqueiro arrombado. Muitas pessoas comentaram nos meus stories me dizendo passarem por situações parecidas. Então, diante desta grande demanda, resolvi fazer este vídeo trazendo aqui um guia de sobrevivência básico para o ambiente de trabalho de merda. Eu primeiro estou fazendo o vídeo depois que eu vou pensar no título, mas vai ser mais ou menos isso daí, beleza? O meu intuito aqui, pessoal, vejam bem, é justamente passar um pequeno guia de comportamentos a serem adotados por vocês e promover uma tomada de consciência acerca do ambiente em volta de vocês, para que vocês possam compreender melhor tudo aquilo que se passa e não sofrerem além da conta. Por quê? Bom, é muito mais reconfortante quando sabemos o motivo do nosso incômodo, do nosso sofrimento e, portanto, sabemos como lidar, do que apenas sofrer, se incomodar sem entender motivo algum. Beleza? Então, dito isso, vamos lá. Cadê minha caneta aqui? O primeiro ponto que separei aqui, né, sobre o qual gostaria de falar, tem a função de estabelecermos e reconhecermos o cenário cultural no qual nós vivemos. Pelo menos falando, né, sobre a principal característica do nosso tempo e da nossa sociedade, a imaturidade. Sim, meus queridos, a imaturidade é uma das grandes vilãs por trás de todos os problemas sociais os quais nós somos acometidos atualmente. E já vamos aprofundar mais em algumas de suas características. Mas primeiro vamos entender e definir o que é a maturidade. E fazendo a lógica oposta, a gente compreende o que é a imaturidade. Beleza? Perdão, vamos lá. A maturidade, ela é a capacidade de agir da maneira adequada e proporcional às exigências de determinada fase da nossa vida. A maturidade é a capacidade de agir da maneira adequada e proporcional às exigências de determinada fase da nossa vida. Gravem isso daí. Então, diante dessa definição, nós podemos entender que o critério para afirmarmos, dizermos que uma pessoa é madura ou não, não é a idade, mas sim os seus atos, as suas ações. Vejam, o critério para confirmarmos se uma pessoa é madura ou não, não é a idade, mas o homem, né? O homem aqui do gênero humano. Com isso, pessoal, quero dizer que você pode muito bem ter 40, 50 anos e ainda ser um imaturo. E exemplos eu tenho certeza que não faltam. Quer ver? Quantas vezes nós não vemos aí pessoas velhas, trambiqueiras, senhorias, furtando roupa dentro de boutiques, de lojas de roupa, velhos mentirosos, oportunistas, tarados, assediadores, né? Cujos valores e aspirações são os mesmos de um adolescente de 15 anos, né? Pegar novinha, acelerar o carro, cortar giro de moto, ostentar nas baladas, né? Ele não tá na balada com o velho já é meio tosco, mas vamos supor, no restaurante, às vezes ele não vai no restaurante para poder comer, para poder ter um agrado pessoal, não. Ele precisa contar para todo mundo, ele vai para poder se sentir melhor que os outros. Comportamento vaidoso, como tem muito comum aí dentro dos jovens adolescentes, né?
não tem responsabilidade com absolutamente nada, deixa faltar dentro de casa, né? Vive enfurnado dentro do futebol com a rapaziada, falta o trabalho, não dá atenção à filha, não dá atenção à esposa, não tem compromisso dentro do ambiente de trabalho, prejudica os outros, ou seja, não tem responsabilidade com nada. Quantas pessoas ali no auge dos seus 40, 50 anos nós conhecemos que se encaixam dessas inúmeras características que eu acabei de elucidar aqui? Pô, e não são infinitas. E quantas pessoas até nos seus 30 anos, que isso não se espera, esses comportamentos não se esperam da pessoa de 30 anos. Já que, infelizmente, parece que o tempo de adolescência cada vez mais vai se estendendo. A adolescência é até 15 anos, agora é até 20, agora é até 25. Enfim, pessoal, eu creio que todos nós já conhecemos e nos deparamos com pessoas assim. Então, o primeiro ponto do nosso guia é que vocês precisam entender que dentro do seu ambiente de trabalho, dentro do ambiente de trabalho de vocês, vocês estão lidando com pessoas completamente imaturas. Por mais que essas pessoas tenham certa idade, tenham constituído família, ainda assim são pessoas imaturas, pois agem como crianças e adolescentes mimados, irresponsáveis, egoístas, sem senso de caridade e das consequências dos seus atos. Então, nós vemos que os anos podem influenciar na maturidade da pessoa, mas não a determina de fato. A maturidade ela é uma qualidade que pertence somente àquelas pessoas que adquiriram as características, virtudes, qualidades necessárias à personalidade verdadeiramente adulta, verdadeiramente humana, com alma, seguindo as suas potências. Tá claro isso daí, pessoal? Bem, eu não vou me estender aqui falando sobre maturidade, pois eu já fiz uma sequência enorme de aulas aprofundando e tratando exclusivamente sobre esse tema da maturidade e como cultivá-la, que está disponível na Fraternidade. Deixarei o link aqui na descrição. Então, vamos adiante para o próximo ponto do nosso guia. Então, pessoal, vejam bem. Este segundo ponto do nosso guia trata justamente de mudarmos a plateia para a qual direcionamos nossas ações. Eu vou aprofundar, eu vou explicar melhor isso daí. Vou ser mais preciso. Vejam, todas as nossas ações, nossos atos, tudo o que nós fazemos esperando algum resultado futuro específico. Por exemplo, se você vai numa loja de roupa para comprar uma brusinha, você espera que a pessoa que esteja vendendo ela te venda. É ou não é? Você não espera que a pessoa te diga não. Pô, imagina, chega lá, toda animada, juntou um dinheirinho, já namorou aquela brusinha a semana toda, chega lá a vendedora ou o vendedor fala assim, não vou lhe vender esta roupa. Achei seu intuito muito prepotente. Ora, acho que eu uso aqui comprar uma brusinha. Porra, é uma loucura, né? Você imaginar que possa acontecer um cenário desse, né? Então, diante de todas as ações, nós fazemos esses cálculos, essas estimativas mentais o tempo inteiro. E também fazemos essas estimativas quando aderimos a algum comportamento. E todo comportamento que nós aderimos, nós sempre nos preocupamos com a reação das pessoas e o que elas irão achar. Como se estivéssemos em um palco e os outros fossem a plateia. Por exemplo, se você devolve o cartão de crédito de uma senhorinha que deixou ele cair, você espera algo. Você espera um agradecimento ou que ela vai nutrir algum bom juízo sobre você, não é? Agora, imagina se você devolve o cartão dela e espera este comportamento educado, né, que é de senso comum, e a velha te acusa de assédio. Fala que na verdade foi você que roubou, que estava tentando roubar. Porra, é algo completamente inesperado. Você vai ficar sem reação, no mínimo, né? Agora imagina ali que a velha simplesmente cuspa na tua cara, sei lá, cague no chão, né? São infinitas as possibilidades se você começar a pensar dessa maneira. Bem, no Rio de Janeiro esse tipo de situação é bem comum, tá? As possibilidades comportamentais das pessoas são completamente infinitas. Você vê de tudo. É infinito e imprevisível. Então teve uma vez que eu fui dar uma esmolinha pro mendigo lá no centro de Nova Iguaçu. Ele deu um safanão na minha mão, né? Ainda disse assim pra mim, me encarando nos olhos: precisa dessa porra não.
É aquele caso, né, que o Nelson Rodrigues explica, né, que a miséria lhe subiu a cabeça. Enfim, né, pessoal, o cara, só no Rio de Janeiro a gente encontra mendigo orgulhoso, né? É uma loucura, né? Mas retomando, pessoal. Então, quando eu disse anteriormente que devemos mudar essa plateia, eu quis dizer que as ações, as suas ações, elas não vão mais focar em agradar ou ser bem visto, bem quisto pelos seus colegas de trabalho. Eles não serão mais a sua plateia, que estará ali olhando, promovendo juízo sobre suas ações. Você não vai mais ficar pensando, por exemplo, o que eles vão achar disso? Ou o que eles estão pensando disso? Ou vão pensar disso que eu vou fazer? Entendem? Isso vai acabar. Isso vai acabar. E eu garanto uma coisa para vocês. Fazer isso dará para vocês uma liberdade absurda. Porque vocês não vão mais ficar refém das manipulações alheias. Já que toda pessoa imatura se comporta como uma criança, adolescente. Ou seja, assim como as crianças, os adultos imaturos só conseguem o que querem por meio da manipulação dos outros. Se uma criança quer comer, ela não tem capacidade de cozinhar, muito menos meios, artifícios necessários para ir ao mercado e comprar aquilo que ela quer. Então ela informa os pais o que quer e os induz a prepararem algo para ele. Só que a criança também faz isso pro mal, mentindo, de certa forma manipulando também, tentando controlar as ações dos pais para conseguir algum brinquedo, alguma guloseima. Isso porque os pais são o meio de ação das crianças, já que elas próprias são limitadas. Com os imaturos funciona basicamente da mesma maneira. Se o imaturo quer que você pense bem dele, ele vai começar a falar mal de todo mundo. Vai começar a trazer à luz os defeitos dos demais colegas de trabalho dele, ao passo que vai esconder os dele, vai negligenciar os próprios defeitos. Para que, né, justamente, surja em você o sentimento de querer a pessoa mais maravilhosa do mundo e todo mundo não presta. E se você não fizer as vontades dele, ou agradar a ele de qualquer outra forma, ele vai te boicotar das conversas em grupo, puxando assunto com todo mundo e fingindo interesse em todos, menos em você. Despertando em você, claro, né? Esse é o intuito principal, o sentimento de exclusão, de pária. Ou vai começar com aquelas brincadeiras infantis de apelidos, risinhos postiços. E são postiços porque não são consequência de uma graça verdadeira, de uma alegria plena, mas tem como intuito apenas te constranger. Enfim, são inúmeros os comportamentos que o manipulador, que os imaturos manipuladores podem promover para poder conseguir o que quer, beleza? Mas, se você mede e planeja suas ações, não visando agradar essas pessoas, não visando buscar a aprovação dessas pessoas, mas apenas em cumprir o seu trabalho da melhor maneira possível, esse tipo de coisa não vai te afetar. Ou pelo menos não vai mais te afetar com o mesmo grau que afetava antes. Pode até te irritar, você pode até ficar chateado. O quê? Metade do dia, depois você chega em casa, não fica remoendo, né? Não fica trazendo de volta, não fica ressofrendo as coisas, não fica com remorso. Caramba, o que fulano pensa de mim? Será que o pessoal lá não gosta de mim? Não sei o quê. Não, acabou, parou. Pode te incomodar durante um tempinho, mas depois você vai chegar em casa na paz, no seu sossego, vai fazer outras coisas, né? E vai conseguir fazer. Você vai conseguir tocar a tua vida. Porque pode até te incomodar, mas pelo menos não vai te incomodar durante muito tempo. Isso porque você estará mudando o propósito das suas ações, que já não visam a adesão e aprovação do grupinho de trabalho, mas em oferecer o melhor trabalho possível. Aliás, se você ainda fica buscando aprovação das pessoas em tudo que você faz, meu amigo, já passou da hora de crescer, né? Veja bem, você está querendo buscar, dentro do seu ambiente de trabalho, a aprovação de adultos, dentro dos seus 30, 40 anos, que se comportam como criança e adolescente de 15, você está de brincadeira, né? Ó, chega, acabou por aqui. Acabou. Esse tipo de comportamento acabou, beleza? Outro ponto que eu gostaria de falar é o seguinte, veja pessoal, muitas dessas coisas podem não fazer sentido agora, de cara para vocês. Isso é normal, isso faz parte do movimento da inteligência.
Mas eu garanto que com o passar do tempo, com inúmeras experiências repetidas, eu tenho certeza que uma hora ou outra, isto aqui, sobre o que estou falando, ficará claro para vocês. Apenas sejam pacientes e percebam o mundo à sua volta, porque a alimentação das referências eu já estou dando aqui. Quando você perceber isso que eu estou falando, você vão perceber que uma luz, uma nova porta, uma nova gama, um novo leque de possibilidades de ações e de comportamentos vai, vão se esclarecer, vão se debruçar sobre vocês, vão se apresentar para vocês, vai surgir para vocês. Não tenham preguiça de pensar sobre o que vocês percebem, ok? Então, pessoal, em resumo, o segundo ponto a ser aderido é: troquem a plateia de vocês. Não meçam suas ações. Perdão. Não meçam as suas ações buscando a adesão do grupinho de trabalho. Mas coloquem algo superior na plateia. Coloquem-se mentalmente diante de alguém que vocês admirem muito. Por exemplo, na hora que você for fazer algo, fazer alguma coisa, imagine que alguém que você admira profundamente está ali na sua frente. Aí você vai se perguntar, né? Você se questiona, pô, será que isso que eu vou fazer, será que isso que eu vou falar deixará esta pessoa orgulhosa ou decepcionada? Pode ser seu pai, pode ser sua mãe, seu irmão, algum professor que você admire, algum profissional, etc. Os mais jovens que eu atendo, né? Mais o pessoal que é esportista, fala assim, pô, cara, imagina o Cristiano Ronaldo aí, que é para você a maior referência de disciplina, de sucesso profissional. Será que se você ficar entupindo a tua cara de Coca-Cola, traquinas e faltar o treino, não se esforçar, ele ficaria orgulhoso? Você teria, né? Imagine na tua frente vendo isso daí. Isso funciona, pessoal. Tanto funciona que os santos faziam isso o tempo inteiro. Só que eles se colocavam diante de Jesus durante o dia inteiro. Particularmente, eu acho que essa é a melhor opção e a mais rápida para se alcançar a maturidade. Se colocar diante de Deus o tempo inteiro e se questionar, por exemplo, as minhas ações que vou fazer agora, as minhas palavras que pronunciarei, neste exato momento, aumentarão ou diminuirão as dores de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quem começa a fazer esse tipo de coisa periga até virar santo. Beleza? Vamos adiante, pessoal. Terceiro ponto, evite o small talk. O que é o small talk? Conversinhas. Evitem as conversinhas. E olha, não se trata especificamente de fofoquinhas. Isso deve ser reprimido e repudiado em qualquer ambiente, seja no trabalho, seja em casa, futebol, salão de beleza, foda-se. Isso é desgraça. Esqueça a vida dos outros e se concentre na sua. Show? Retomando. A conversinha sobre a qual eu tô falando é justamente aquelas conversas que não levam a lugar nenhum. Que podem, na verdade, facilmente desembocar em uma discussão totalmente desnecessária. Em conflitos facilmente evitáveis. Em constrangimentos escapáveis. Por exemplo, ficar falando do seu relacionamento, ou dos seus relacionamentos passados, da sua intimidade ou da privacidade. Algo tão raro hoje em dia, né? Já que as pessoas estão até instalando câmera dentro das suas casas para que todo mundo veja. Aí as pessoas falam sobre o que viram lá, elas ainda reclamam, né? Pô, tá tomando conta da minha vida? Você, porra, retomando, né? É loucura, a gente está inserido, esse é o ambiente no qual a gente está inserido, cara, é em pura loucura. É em pura loucura. Mas enfim, vocês não sucumbirão. Estou passando o guia de sobrevivência. Pessoal, não exponha a sua vida ou a vida de outras pessoas, ainda mais dentro do ambiente de trabalho. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ainda mais durante o expediente de trabalho, ou seja, pô, fora do intervalo, fora do recesso, da hora do almoço, etc. Pessoal, muitas pessoas não conseguem progredir em suas carreiras porque elas não conseguem ser respeitadas dentro do ambiente de trabalho justamente porque ficam de conversinha o tempo todo. E a consequência direta é acabar por criar um falso sentimento de intimidade, de liberdade diante das outras pessoas.
E tem gente que não percebe isso. Melhor ainda, compartilha para todo mundo que está saindo com a oitava pessoa e depois fica surpresa quando ganha fama de piranha. Ou o cara que fala que meteu atestado de onda e depois ganha fama de mentiroso, de trambiqueiro, de preguiçoso. E ainda fica puto com o pessoal. Porra, é incrível. Mas teria ter como um resultado diferente, teria como esperar um resultado diferente. Aliás, nesse caso, nem pode se fazer da justificativa de que, mas não é dar conta de ninguém, é a minha vida. Porra, você contou, sua capivara. E tem mais, ainda tem gente que espera consideração e bom senso dos outros. Olha que maravilha, né? Ela espera consideração, compreensão e bom senso de um bando de imaturos, de crianças de quinta série. Porra, faça-me um favor, né? Não dá, não vai rolar. Veja bem, deixa eu só fazer um processo de asepsia básico aqui, para evitar os comentários do pessoal da legião da má vontade, né? Aqueles que interpretam tudo da pior maneira possível em vez de fazer o contrário, né? Como os adultos fazem, né? Ter bom senso e boa fé diante do que é falado. Quando eu digo que é para evitar as conversinhas, eu não estou dizendo que não é para você não falar nada o dia todo. Eu não quero que você seja uma beterraba dentro do seu ambiente de trabalho, que você seja um bonsai. Não, não se trata disso. É evidente que devemos ser caridosos, cumprimentar, sermos gentis, mesmo com os inimigos, com os desafetos, mas isso é coisa de faixa preta de Jesus, não é para qualquer um não. Sermos compreensíveis. Vejam, pessoal, dar um sorriso educado ou cumprimentar algum desafeto não é ser falso, porra. É ser compreensivo e caridoso. Desde que você não decorda para as maledicências da pessoa, né? Da sua inimizade ali, do seu desafeto. Fazer isso não é coisa de gente de borracha. Não é coisa de gente fraca. Tem que ser forte pra caraca. Isso é nível Jesus Cristo esfolado na cruz rezando para que perdoassem os seus algozes. Entenderam? Beleza, tá? Vamos aí para o nosso próximo ponto. Próximo ponto. Vamos lá. Nutrir um profundo senso de objetividade. Pessoal, isso é vital. Isso é vital. Mas primeiro vamos definir. Né? Vamos definir cada um. Né? Primeiro, objetividade. Objetividade é aquilo que as coisas são e como elas se apresentam para você. Beleza? Subjetividade é como você as compreende e as enxerga. Um exemplo. Né? Exemplo é muito melhor porque deixa as coisas mais claras. Você pode ver um carro Lamborghini estacionado na frente da tua casa e você acha ele feio. A Lamborghini é um carro, ela está estacionada na frente da sua casa e isto é um fato, isso é objetivo. Você achá-la feia ou bonita é subjetivo. Você achar que ela é um sandeiro é burrice, você achar que se trata de um trinca-ferro é esquizofrenia. Beleza? Vamos adiante. Então, pessoal, conseguir diferenciar os aspectos subjetivos e objetivos dentro do seu ambiente de trabalho é algo básico e fundamental para que vocês trabalhem não só bem, mas que vocês também não se estressem à toa. Ou seja, vocês precisam ter a percepção de que, por exemplo, trabalhar é algo objetivo. Você tem que ir lá e trabalhar, fazer o que deve ser feito da melhor maneira possível e pronto. Mas gostar ou não do trabalho, daquela função, daquele exercício, daquele cumprimento do dever, é algo completamente subjetivo. Não é? Estou errado? Muito provavelmente pode existir alguém que vai gostar de fazer aquilo que você detesta. Mas você detestar não é motivo para trabalhar mal e avacalhar o plantão, beleza? Mas, infelizmente, tem gente que faz isso. Que não gosta do trabalho, ou está insatisfeito, ou seja, aspectos completamente subjetivos, e acaba por avacalhar um ambiente e atrapalhar o trabalho de todo mundo. E esse é um aspecto objetivo. Subjetivo, ele não está gostando da função, do cargo, do trabalho. Isso é subjetivo. Agora, ele tocar o terror, atrapalhar, ser desidioso e atrapalhar o desempenho de todo mundo e o andamento do dia, isso é objetivo. Então, pessoal, não seja essa pessoa, não seja este tipo de pessoa. Está insatisfeito? Cara, saia. Procura algo que você suporte, menos torturante. Saiba identificar em você os seus limites.
o que você consegue suportar, o que é negociável e o que é inegociável. Beleza? Mas não seja um problema na vida das pessoas. Afinal, apenas as crianças e adolescentes são problemas na vida dos outros. E podemos claramente reconhecer uma pessoa madura a partir disso. Veja, as crianças, elas se caracterizam por não terem nenhuma responsabilidade e, naturalmente, nenhuma responsabilidade delas é exigida. Beleza? Os adolescentes, não, eles têm algumas responsabilidades, né, como ir estudar, ir para o colégio, fazer algumas tarefas domésticas como arrumar o quarto e tal, e não cumprem nenhuma. Os adultos são diferentes. Eles já são conhecidos por quê? Porque eles cumprem as suas próprias responsabilidades e ainda têm que arcar com a demanda consequente da falta de responsabilidade dos outros. Ficou claro isso daí, pessoal? Não sejam um problema para os outros, sejam uma solução. Beleza? Se perceberem bem, os imaturos dentro do ambiente de trabalho são extremamente subjetivos. Ou seja, medem o mundo segundo as suas preferências pessoais, seus gostos pessoais. Só fazem o que querem, o que gostam, pois são egoístas e só pensam nas suas causas pueris, imaturas, baixas. E não se importa com as consequências desse comportamento mesquinho. Se vai ou não prejudicar alguém, atrapalhar alguém, ser um incômodo para alguém. O que importa é que tudo seja do jeito dele e quando ele quer. Se não, faz pirraça, faz birra, dá chilique, dá piti, não cede, não abre mão. Se não for do jeito que eu quero, também não vai rolar. Igual criança. Esse comportamento é consequência da completa falta de objetividade dentro do ambiente de trabalho. Imagina só, todo mundo querendo que as coisas funcionem sempre à própria maneira. Não vai rolar. É simplesmente inconcebível. Em qualquer decisão, planejamento, é preciso que cada um, em alguma medida, abra mão de algumas posições, de alguns caprichos, em prol do funcionamento da engrenagem, do mecanismo como um todo. Mas o imaturo não faz isso. Resultado, infindáveis reuniões, infinitas conversas com os superiores, com os gestores, com o RH, né, que é outro setor filho da puta, que não adianta de nada, só enrola, não sabe resolver conflitos, pois são tão imaturos, né, em sua maioria, quanto os outros funcionários. Né? Então, acaba sempre o quê? Muitos pagando o pato por conta da imaturidade de poucos. Né? Só que dentro do nosso cenário, a gente vê muitas vezes o exato oposto. Né? Porque a maioria é imatura. A maioria é imatura. Nós não estamos num cenário em que a minoria é imatura, não, é o contrário. Beleza? Uma última coisa, mas não menos importante, que eu gostaria de falar aqui sobre este tópico. Que é algo que será de alívio, mas ao mesmo tempo gerará um certo sofrimento, né? Será meio angustiante. Que é o fato que vocês devem aceitar que a forma pela qual vocês se avaliam e se veem no trabalho é algo completamente subjetivo. E, ó, se você sentiu aí uma pontadinha, uma agulhada no coração, calma, eu já vou explicar, tá? Vejam, é claro que pode existir um critério de avaliação objetivo do seu desempenho dentro do trabalho. No funcionalismo público, por exemplo. Teoricamente, tem isso lá, né, escrito de forma taxativa lá nos estatutos de servidores. Enfim, mas ainda assim, esses critérios, eles não são preenchidos e reconhecidos de forma automática, né, esotérica. Ou seja, eles não aparecem lá, essas avaliações no formulário, de maneira mística, né, como mágica, né? Não, mas elas são preenchidas por alguma outra pessoa. E esta pessoa é o ponto subjetivo. O que quero dizer que você até pode ser um funcionário exemplar, dar tudo de si. Contudo, infelizmente, ainda depende da capacidade do seu superior, né, ou de qualquer pessoa competente para poder te avaliar, de perceber e reconhecer as suas qualidades e as suas melhores características, suas virtudes, né? Olha que pica. Perdão, pessoal. Então, vejam, com isso eu quero que vocês tomem consciência de que às vezes o problema não está em você, mas em quem avalia você.
Contudo, deixando claro, como falei anteriormente, isso não é desculpa para você agir como um arrombado dentro do seu trabalho toda vez que as suas pretensas qualidades não forem reconhecidas. Lembre de não serem vocês mesmos as causas dos seus próprios tormentos, né? Não sejam imaturos, lidem com as frustrações, beleza? Vamos seguir adiante aqui. Bom, pessoal, último tópico. Nesse último tópico do nosso guia de sobrevivência, ele envolve o entendimento e compreensão de todos os outros. E justamente por isso eu o deixei por último, tratando de uma questão organizacional, né, de ordem e didática. Né? E ele se trata justamente de vocês buscarem e serem movidos por uma motivação interior. Ou seja, pessoal, eu creio que tenha ficado claro que em todos os passos desse nosso guia de sobrevivência eu orientei vocês a não basearem suas ações na aprovação dos outros, dos colegas de trabalho, evitar conversinhas. Falei para vocês reconhecerem que o ambiente em que estão é rodeado de eternos adolescentes, de adolescentes perpétuos, para vocês não se avaliarem com critérios do chefe, do superior de vocês. Então, a partir de agora, vocês mesmos é quem irão criar a própria motivação. Fazer isso é de suma importância e requisito básico para a maturidade, porque o imaturo, assim como as crianças, tem como forma principal de motivo, de incentivo, né, o agrado dos pais. Vê se você não consegue perceber ali, né, esse comportamento nas crianças, né? O agrado dos pais, a aprovação dos pais, dos coleguinhas do colégio, dos professores, o tio, a tia da escola, os primos mais velhos, coleguinha da rua, do colégio, né? Ou seja, a fonte de motivação do imaturo é exclusivamente extrínseca, exterior. A criança, ela quer se sair bem nas atividades, não para se testar, para pôr à prova suas habilidades adquiridas. Não, mas porque quer que todas essas pessoas que ela gosta as admirem. Passem a mão na sua cabeça e digam, nossa, muito bem. Fazem de tudo por um biscoitinho de afeto, né? Fazem de tudo ali, buscando atenção e aprovação, né? Estendendo ali o pires da esmola afetiva. Os adultos não fazem isso. Os adultos fazem o que devem ser feito porque sabem que é verdade. Só isso. Tem senso de responsabilidade, tem consciência e para o adulto isso basta. Vou aprofundar mais. Ó, veja bem, quando nós somos adultos, alguns aspectos de nossas motivações ainda assim serão exteriores, serão extrínsecos, beleza? Como por exemplo, tu tá buscando um aumento do seu salário, você tá buscando uma escalada de cargo, né? Tá galgando um cargo maior, tá querendo mais vendas, né? Ser top vendas aí. Essas motivações são bons indicadores de sucesso, sem dúvida, não estou questionando isso, não se trata disso. Mas o que eu quero dizer é que depender exclusivamente desses fatores motivacionais externos é um perigo. A flertar com o fracasso, com a desmotivação e até mesmo com a depressão. Porque, como eu já disse, não vivemos em um ambiente de adultos. Não vivemos em um ambiente cuja maioria das pessoas é capacitada a reconhecer as virtudes, as características e as qualidades dos outros. Nós não vivemos em um ambiente saudável, com pessoas sãs. Então, diante desse cenário, o que eu oriento a vocês fazerem é colocar a motivação de vocês em fatores internos, intrínsecos. E fazer as coisas por vontade própria. Porque elas devem ser feitas. E assim você vai evitar de se tornar um escravo da opinião alheia. Você vai evitar de tomar as suas decisões baseadas na opinião pública, que desde a escolha entre Cristo e Barrabás só demonstrou promover merda, baixeza, etc. Livre-se disso. Ache no seu interior as próprias motivações. E assim você terá melhores meios de fazer juízo sobre você mesmo. E o falatório geral do ambiente de trabalho não terá poder sobre você. Afinal de contas, como é que uma pessoa que não te conhece, que não sabe o que você quer, pode julgar as suas decisões?
Se você, por exemplo, não quer sair porque você está juntando dinheiro, por que essa pessoa que não sabe isso daí poderia te chamar de sovina? Se você não dá trela para fofoquinhas, porque você quer se tornar moralmente superior, você não quer ofender os outros, você não quer dar prosseguimento às injustiças, como é que essa pessoa pode falar que você é radical, se ela não sabe o que você quer? Ela não tem base. Se ela não sabe o que você quer, para onde você está te direcionando, para onde você está se direcionando, por que ela pode ter o direito de fazer juízo e você levar a sério esse juízo? Ela vai fazer esse juízo baseado em que ela nem sabe o que você quer. Quer ver um exemplo? Olha só como é que a gente faz isso daí. Se você usar como motivação, né? Cara, acho que eu tô mosquito no meu ouvido. Se você usar como motivação comprar um apartamento, uma casa própria, ou sustentar e manter a sua família, não se endividar, guardar uma certa quantia de dinheiro, uma merrequinha, né? Fazer um curso livre para poder progredir no conhecimento, ter maior capacidade, maiores meios de ação, ou fazer uma faculdade, né, se especializar para poder trocar de profissão ou adquirir uma profissão, você criará dentro de você mesmo um critério de juízo para avaliar suas próprias ações. Quer ver? É só você chegar a avaliar seu dia, as suas ações através das seguintes perguntas. O que eu fiz está me ajudando, me aproximando daquilo que eu quero ou está me afastando? Se você está querendo, vamos supor, se formar em direito, prestar um concurso, aí você para de ficar saindo com a rapaziada o tempo inteiro para poder estudar e você estudou bem no dia, cara, isso aqui para você com certeza vai significar que foi um dia bom, produtivo. Você está próximo do seu objetivo. Mas para os teus amigos não, eles não sabem o que você quer. Que você quer isso daí verdadeiramente. E às vezes até sabe e tentam te boicotar, né? Aquele efeito gravitacional da legião da má vontade, né? Tenta puxar todo mundo para baixo. Então, se eles sabem e te desejam mal e te afastam daquilo dali, eles não querem o teu bem, né? Isso fica muito evidente. Beleza? Busque em você motivações interiores. Tranquilo, pessoal? Então, finalizando aqui, né? Pensar desta maneira, né, de acordo com tudo isso que eu trouxe aqui no nosso vídeo, certamente fará com que você nade contra a maré. Né? Contra a maré dos egoístas, dos imaturos, dos maldosos, infantis, mimados, dos jogadores de atenção e da saúde mental alheia. Você vai desagradar muita gente, vai ser panelado, vai ser odiado. Mas eu garanto para vocês, é um preço muito barato a ser pago para amadurecermos e não prostituirmos a nossa personalidade em troca da adesão de pessoas débeis e vulgares. Beleza, pessoal? Tenham constância e tenham paciência. Pode não ser agora, mas em algum momento há de ser. Sucesso pessoal, o cumprimento dos seus objetivos, com certeza chegará em algum momento. Beleza?